Oi, gente, tudo bem? Então, eu tô passando aqui para falar com você um pouquinho sobre o que é o amor. Sabe, essa palavra amor, nós escutamos várias vezes durante a nossa vida, nós falamos várias vezes e não só falamos sobre ela, como ouvimos conceitos acerca dela. Por exemplo, eu já ouvi pessoas falando que amor é um sentimento, que amor é quando você consegue ser totalmente você com alguém, que se sentir amada é saber que a outra pessoa vai estar sempre ali. Enfim, vários conceitos sobre o amor que no decorrer da vida nós escutamos de pessoas ou até mesmo falamos a respeito disso. Mas o que a Bíblia diz que é o amor? O que de fato a palavra de Deus nos diz sobre o amor? Uma das coisas interessantes de nós pensarmos sobre o amor também é que no português nós usamos essa palavra amor para falarmos sobre qualquer coisa, independente do objeto que a gente está colocando o nosso amor ou da intensidade do nosso sentimento. Por exemplo, nós falamos eu amo chocolate e usamos a mesma palavra para falar eu amo meu marido ou eu amo meu Deus. Porém, no grego, isso não acontece. Existem diferentes tipos de amor e diferentes tipos de palavras para descrever diferentes tipos de amor. Na Bíblia, nós vemos, às vezes, sendo traduzido para amor, mas está falando de um tipo de amor específico. Um exemplo que eu gosto muito de falar e quem me escuta sabe que eu tô sempre falando sobre isso é quando Jesus fala com Pedro e ele diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ali nessa conversa entre Jesus e Pedro, há diferentes tipos de amor sendo citados: o amor ágape e também o amor filéu. Mas para você entender direitinho, eu vou citar três tipos de amor que existe no grego. Existe mais do que esses, mas eu vou citar apenas três. Um tipo de amor é o amor filéu. Esse amor filéu, ele fala sobre o amor de um irmão para um irmão, de um amigo para um amigo. É um amor fraternal. Depois nós temos o amor eros. Esse amor eros, ele tem a ver com um amor de homem para mulher, um amor que tem ali um sentimento avassalador, uma paixão. E depois nós temos o amor ágape. O amor ágape é o que nós vamos falar neste vídeo. É o amor citado em 1 Coríntios capítulo 13. Esse amor citado em 1 Coríntios capítulo 13 é o amor que o Senhor deseja que nós tenhamos pelas pessoas. O amor que o Senhor deseja que dentro da igreja nós tenhamos pelos nossos irmãos. E foi também o amor que Cristo nos inspirou a ter, tendo Ele mesmo esse sentimento para conosco. O amor ágape é um amor incondicional. É um amor que se doa, é um amor genuíno. E é sobre esse amor que nós vamos falar hoje. 1 Coríntios capítulo 13 fala sobre o amor. Esse texto é muito conhecido. E eu acho interessante porque o que me motivou a fazer esse vídeo foi uma enquete que eu fiz há um tempo atrás nos meus stories. E nessa enquete eu perguntei: qual é, na sua opinião, o maior problema da igreja nos dias atuais? E cerca de 90% das pessoas que responderam que o problema estava na falta de amor, ou então em algo relacionado à falta de amor. E é interessante nós pararmos para pensar sobre isso e pararmos para pensar também sobre o contexto que 1 Coríntios capítulo 13 foi escrito. 1 Coríntios capítulo 13 foi escrito por Paulo num contexto para a igreja de Corinto, que também era deficiente nisso, era deficiente no amor. Ele vai falar no capítulo 12 sobre dons, porque a igreja de Corinto, ela se sentia superior por causa da sua grandeza nos dons. Ela tinha muitos dons. Porém, apesar de ela ter dons, havia uma falta nela. Havia a falta do amor. E a gente vai ver, eu vou deixar em algum lugar aqui alguns textos que nos mostram isso, a respeito da imaturidade da igreja de Corinto. Apesar de ela ter muitos dons, ela era uma igreja imatura e era uma igreja dividida. Era uma igreja que brigava e se sentia superior uns aos outros por causa dos dons que tinham ou então por causa das pessoas em quem tinham sido ensinadas. Havia também pessoas colocando outros na justiça. Então, apesar de haver dons nela, havia uma deficiência no amor.
E quando Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 13 a respeito do amor, ele não só estava trazendo um ensinamento sobre isso, como ele estava também colocando ali algumas características do amor, para que os próprios membros da igreja de Corinto pudessem se enxergar ali e conseguir perceber o quanto eles estavam sendo oposto daquilo que era pedido para que o amor aparecesse. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu fiz questão de citar o contexto só para que você entenda que era uma deficiência dessa igreja. E algumas coisas que Paulo fala, principalmente nos primeiros versículos, é para mostrar para a igreja que apesar de ela fazer coisas e de ela ter coisas sem o amor, isso nada seria. Nos primeiros 3 versículos, Paulo ele começa dizendo a respeito da supremacia do amor. Ele começa falando que, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Então ele começa falando que, apesar da eloquência da igreja de Corinto, ou vamos colocar para os nossos dias, apesar da nossa eloquência, do falar bonito, ou até mesmo de dons de línguas espirituais, se nós não tivermos amor, nós seremos como um metal que tine. E é interessante nós pararmos para pensar a respeito dessa frase, sobre como um metal que soa e um sino que tine, porque o que significa isso? Né? Um metal que soa é algo que é barulhento, porém não fala nada. É algo que é barulhento, mas é só isso. É só um barulho vazio. Então, Paulo está dizendo que se você não tiver amor, a sua eloquência ou os seus dons de fala, eles simplesmente não são nada. São simplesmente barulho. O amor, ele não é o falar bonito, o amor não é apenas um dom. O amor é muito mais do que isso. E um dos comentaristas que eu estava lendo nos estudos para esse texto, ele fala que ele acredita que Paulo estava fazendo uma relação a alguns cultos gregos pagãos que haviam naquela época. E ele estava fazendo uma relação como se estivesse dizendo assim, olha, se você não tiver amor, o que você está falando, o seu dom ou a sua eloquência, a sua fala, ela simplesmente vai ser comparada a ritos religiosos, a uma adoração, a um culto pagão. E depois ele continua dizendo que ainda que você tivesse todo o conhecimento, toda a ciência, que conhecesse todos os mistérios que você conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, ou se você tivesse tamanha fé, se você não tivesse amor, isso nada seria. Ou seja, não importa o quanto do mistério você tem, não importa o quanto da ciência você entenda, se você não tiver amor, disso nada vale. E depois ele ainda continua falando sobre 2 atos de sacrifício. E ele dizia, ainda que você contribuísse tudo, toda a sua fortuna, ainda que eu desse toda a minha fortuna e ainda que eu colocasse o meu corpo a ser queimado, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E isso é interessante porque ele fala de 2 atos de sacrifício. Ele fala sobre 2 atos que se nós víssemos pessoas fazendo, possivelmente nós diríamos, essa pessoa ama demais. Mas o fato é que não tem a ver apenas com atos, mas tem a ver sim com algo muito maior do que isso. Você pode ter atos de sacrifício ou você pode até mesmo se entregar em martírio por uma causa e a sua motivação estar errada. Então esses primeiros 3 versículos ele começa falando sobre o que não é o amor. E depois, no versículo 4, ele começa falando sobre o que de fato é o amor. Algumas características sobre o que é o amor. Eu não quero me delongar muito nesse vídeo, porque eu acredito que as características, elas falam por si só o que elas são. Mas o que eu queria mesmo é que enquanto eu citasse e falasse rapidamente sobre elas, você não pensasse sobre a maneira que você está sendo amado, mas você pensasse sobre a maneira que você está amando. Porque, infelizmente, nós temos uma cultura que precisa ser quebrada sobre nós pensarmos naquilo que nós precisamos receber e não naquilo que nós estamos dando. Então, quando você estiver vendo essas características, que você não pare para pensar sobre, essa pessoa não está me amando certo, mas você comece a realmente se fazer perguntas se nós, como igreja, estamos amando da maneira certa. Se você está amando as pessoas que estão ao nosso redor da maneira correta.
Então, quais são as características? O que é o amor? A primeira característica que Paulo diz é que o amor é sofredor. Em outras traduções, nós podemos ver o amor é paciente. E de fato, se nós somos no original, nós vamos ver que essa palavra que está ali para paciente, ela pode ser sim traduzida como sofredor, como paciente, como tolerante. E ela indica alguém que consegue ter paciência, alguém que consegue ter algo refriador, que por causa da sua paciência traz paz e harmonia para a igreja. Então, o amor, ele é paciente. Não sobre aquilo que é errado, mas sobre a pessoa. Nós amamos pessoas e o amor, ele é paciente com pessoas. A segunda característica que Paulo fala é que o amor é benigno ou bondoso. E de fato, o amor é quando você demonstra o bem para outras pessoas. Um amor bondoso, essa palavra bondoso, ela indica tratar outra pessoa com cortesia. Então, quando nós amamos num amor ágape, nós tratamos a outra pessoa com nobreza, porque afinal, essa outra pessoa que nós estamos amando, ela não é qualquer pessoa, ela é uma criatura do Deus vivo, feita pelo próprio Deus, à imagem e semelhança dele. Então, nós não tratamos uma pessoa de qualquer maneira, nós tratamos uma pessoa com atos de bondade. Nós retribuímos o mal com o bem, porque o amor ágape, ele é um amor bondoso. A terceira característica é que o amor ágape é um amor não invejoso ou não ciumento. E isso era algo que acontecia muito na igreja de Corinto e que acontece, eu acredito, não sei onde você tá, talvez, de as pessoas não celebrarem o sucesso dos outros. A igreja de Corinto, ela se sentia muitas vezes superior por causa daquilo que alguns carregavam e outros não. Mas o amor, ele não tem ciúmes ou inveja, ele celebra, ele se alegra com aquilo que a outra pessoa está conquistando ou com aquilo que a outra pessoa carrega. A quarta característica é que o amor não trata com leviandade. Sabe, aquilo que a outra pessoa acha importante ou aquilo que a outra pessoa é, a outra pessoa em si, ela não pode ser tratada de qualquer forma. Ela não pode ser tratada como que não tem significado. Porque o amor não trata os outros e não trata as coisas com leviandade. Ela é tratada com seriedade. Você olha para a pessoa que você está amando, você olha para aquele seu irmão, você olha para o seu marido, para a sua esposa, você olha para os seus pais e você não trata aquela pessoa de qualquer jeito. Porque aquela pessoa é um filho de Deus. Você trata ela com seriedade, porque ela é uma nobreza, porque ela faz parte de uma realeza e você a trata desse jeito. A sexta característica é que não se ensoberbece, sabe? Não faz algo para o seu próprio mérito. O amor, ele não faz algo simplesmente para ser celebrado porque faz. Você não abençoa alguém, você não dá um presente para alguém, você não faz uma semente, você não oferta na vida de alguém, ou você não faz um elogio para que você seja celebrado. Porque o amor, ele não se ensoberbece, ele não se ensoberbece pelos seus atos, porque ele faz por causa da outra pessoa e não por si mesmo. Uma outra característica é que o amor não se porta com indecência. O amor, ele não faz algo impróprio. Ele não faz algo para ferir a outra pessoa ou para constranger outra pessoa. Ele não age fora do seu lugar de estar, sabe? Ele não age de forma incoerente. Ele é um filho de Deus e ele age como um filho de Deus. Ele não age com indecência para ferir ou para magoar ou para expor. Ele guarda isso. Ele age dentro dos princípios do Senhor. Uma próxima característica é que não busca os seus próprios interesses, ou em outras versões, não é egoísta, porque o amor, ele é altruísta. Ele não pensa em si mesmo, ele pensa nos outros. Uma outra característica é que o amor, ele não se irrita, sabe? Ele não está predisposto a irar-se com as pessoas. Muito pelo contrário, ele está predisposto a ter ali o fruto do Espírito sendo manifestado, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Ele não é uma pessoa que está predisposto a ofender-se.
Essa seria talvez uma definição correta para isso também. Ele não está pronto para ir contra aquela pessoa, mas ele não se ofende com facilidade, ele não se irrita com facilidade. Uma próxima característica é que o amor, ele não suspeita o mal, sabe? Ele não guarda mágoas. E é interessante que esse texto, não suspeita, o suspeita no original, ele é um termo que eu vou colocar em algum lugar aqui também, para eu não falar ele de forma errada. E ele também pode ser traduzido como avaliar ou prestar contas, sabe? Sobre contar mesmo, criar uma estimativa. Então, quando nós falamos não suspeita o mal, não avalia o mal ou não anota registros sobre o mal. Ele poderia ser traduzido também dessa forma. Então, em outras palavras, quando a gente fala não suspeita o mal, é que ele não guarda dentro dele um ressentimento sobre aquilo que já foi feito sobre aquela pessoa, para que ele não haja com uma estimativa ou com uma avaliação já estipulada sobre aquela pessoa. Ele não guarda ressentimentos, ele não guarda rancor, ele não guarda ira, ele não soma ali o que a pessoa fez e coloca como se num registro, para depois, quando tiver uma atitude daquela pessoa de novo, ela agir em detrimento daquilo que já aconteceu. O amor ágape, ele não faz isso. E uma das últimas coisas que Paulo fala é que o amor, ele não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Ele não se alegra quando alguma coisa ruim acontece com outra pessoa ou quando uma pessoa é penalizada pelos erros dela. Sabe aquela questão, essa pessoa merece isso. Não, o amor ágape, ele não se alegra quando vê uma pessoa recebendo uma penalidade, sabe? Mas se alegra com a justiça, se alegra não com a injustiça, mas ele se alegra quando há arrependimento genuíno, ele se alegra quando há mudança de atitude, ele se alegra quando uma pessoa que saiu de uma posição é colocada de volta naquela posição, porque ali é o lugar daquela pessoa, porque um filho de Deus foi colocado de volta em um lugar como filho de Deus, e não em um lugar para merecer estar ali, não em um teste probatório para que ela seja penalizada por algo que ela fez. Sabe, o amor ágape, em outras palavras, ele é um amor que trata as pessoas como de fato elas são. Nós temos uma ideia de tratar as pessoas pelas suas ações e esquecemos que elas são filhos de Deus, que elas são feituras do Senhor. E o amor ágape, ele trata as pessoas com nobreza, como de fato realeza. Cada uma dessas atitudes que nós falamos aqui, cada uma das coisas que o amor é e que o amor não é. Se nós estivéssemos diante da pessoa que nós consideramos a mais importante do mundo, diante de uma realeza, diante de um príncipe, nós agiríamos dessa maneira, porque a nossa mente entenderia que aquela pessoa, ela merece ser tratada daquela forma. Sabe, muitas vezes nós ficamos pensando no merecimento por causa de ações que uma pessoa faz ou não faz, mas esquecemos que não é pelo que ela faz ou que ela não faz, mas por quem ela é. E a Bíblia nos diz que nós somos filhos de Deus. Então, quando nós vemos dentro da igreja a falta de amor, como foi respondido nessa enquete, muitas vezes pode ser sim por causa de outras pessoas, mas nós também somos igrejas. E nós precisamos entender que a mudança dentro de uma igreja acontece quando eu me posiciono, quando você se posiciona. E nós nos posicionarmos a entender o que de fato o amor é. E amar as pessoas não pelo que elas fazem, mas por quem elas são. Porque a mudança, ela está em nós. E Paulo termina dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E que o amor jamais falha. E o amor, de fato, ele não desiste, ele confia, ele tem esperança em seu coração. E ele é o apoio, ele tudo suporta, ele é o apoio para as outras coisas. O amor, ele jamais falha, porque Deus é amor. E é interessante nós falarmos sobre isso, mas sim, eu não amo dessa forma. Sim, eu tenho orado e tenho percebido que há muitas coisas que eu não amo como eu deveria amar. E nós estamos nesse processo de santificação, onde esse amor só é gerado em nós à medida que nós nos aproximamos do Pai. Há um texto em 1 João, eu acredito que capítulo 4, onde fala que
O Senhor nos amou primeiro, que nós o amamos, porque Ele primeiro nos amou. E eu creio que nós só conseguimos viver esse amor quando nós compreendemos que Ele nos amou. Quando nós compreendemos que Ele nos ama de uma forma incondicional. Quando nós entendemos que nós também não merecíamos amor. E que se nós fôssemos julgados pelas nossas ações, nós não merecíamos a graça. E é justamente isso que a graça é. Algo imerecido. E quando nós entendemos o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos trata pelo que nós somos, pelo que Ele fez para nós sermos, nós começamos a amá-lo cada vez mais. E à medida que nós entendemos o amor dele por nós, e à medida que nós o amamos, não tem como não amar o nosso irmão. Porque a própria palavra diz que se nós dizemos que amamos a Deus, mas não amamos aquele a quem vemos, ao nosso irmão, nós somos mentirosos. Então, à medida que nós conhecemos o amor de Deus, nós o amamos e nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor. E que nós possamos sim mergulhar nesse amor que o Senhor oferece para nós. Entendemos cada dia mais e compreendemos e pedimos cada dia mais para compreendermos essa graça que é derramada sobre nossas vidas, para que nós amemos cada vez mais o Senhor e para que nós olhemos para o lado e possamos olhar as pessoas, olharmos os nossos irmãos como príncipes e princesas do Pai e tratarmos ele com a honra que eles merecem, para que não exista mais esse problema nas igrejas que é a falta do amor. Só que entendendo que os problemas da igreja não é as outras pessoas. Os problemas da igreja, quem carrega sou eu e você. E que nós sejamos diferença aonde nós estamos. Sejamos sim pessoas que gritam e que agem e que tocam e que fazem tudo com uma motivação correta. E que fazem tudo nesse amor. É isso que eu espero para você, é isso que eu espero para mim, que nós possamos amar as pessoas e demonstrar o amor de Deus por elas, realmente amando.